Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ. Olá, ouvintes e internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Correia com vocês. A gente está aqui gravando mais um programa Giro Semanal e a gente aproveita para divulgar, que esse é o último programa desse ano. A gente pode, claro, até o final do ano, no dia 31, voltar com alguma edição aí especial, dependendo das notícias, mas aqui a gente se organizou para ser o último programa do ano. Queria aproveitar para agradecer a audiência e vamos, então, a mais um Giro Semanal. Nós vamos repercutir as notícias que foram publicadas no site do sindicato entre os dias 14 e 18 de dezembro. E para comentar, estamos aqui com a presença da diretora Moara Zanetti. Como vai, Moara? Tudo bem? Oi, gente, tudo bem? E também estamos aqui, com muito prazer, recebendo o diretor Ricardo Bogado. Como vai, Bogado? Tudo certinho? Tudo bem, boa tarde a todos e todas. Boa tarde. E também com a presença do Roberto Santos, que é do TABG e um dos coordenadores aqui do programa. Tudo bem, Roberto? Ô, Rosa, tudo bom, e você? Tudo ótimo. Vamos, então, ao Giro Semanal. Na segunda-feira, dia 14, publicamos que a Transpetro suspendeu as rendições de fim de ano por causa do aumento do número de trabalhadores contaminados pelo coronavírus. A gente sabe, Bogado, que desde o início, a gente tem, o Sindipetro notificou, desde o iniciozinho da pandemia, toda a preocupação com relação ao cumprimento dos protocolos para que se evitasse a contaminação dos petroleiros, para que se evitasse, como a gente andou vendo aí nas plataformas, tendo vários casos de Covid-19 entre os petroleiros, Bogado? Sim, nós estamos nesse processo de acompanhar a questão dos protocolos, indo para os aeroportos, participando ativamente junto aos colegas embarcados dessa questão. E só para lembrar que nós já tivemos uma ação alguns meses atrás para a obtenção dos dados com relação à Covid-19, que a Petrobras não liberou de forma espontânea, não chamou não só o sindicato, quanto também as CIPAs, para a participação dessa questão do Covid-19. Dentro das CIPAs administrativas, eu tenho que lembrar que nós temos cansadamente chamado o ETR, que é a estrutura de tratamento de dados, e o EOR, que é a estrutura de organização de respostas, para participar das CIPAs de forma a contribuir com os cipistas na questão dos infectados do Covid. Isso não foi atendido até o momento, apesar das demandas e recursos feitos ao SMS. Uma outra situação que aconteceu foi a questão da tentativa de continuidade das obras das plataformas de Búzios. Nós atuamos junto à Secretaria de Trabalho, em reunião junto com o pessoal da empresa, e conseguimos que houvesse o adiamento dessas obras nas plataformas, já que nós vimos agora o ressurgimento dessa segunda onda do Covid, o que poria, com certeza, em risco todos os embarcados, tanto da Petrobras quanto terceirizados. Então, estamos aí ativamente tentando continuar o protocolo para os embarcados e as ações em prol de toda a categoria petroleira. Na segunda-feira também noticiamos que Roberto Castelo Branco divulgou em comunicado que a Petrobras fechou acordo no valor de 148,5 milhões para a compra e venda de óleo diesel marítimo da BR Distribuidora. É a mesma empresa que foi privatizada pelo Castelo Branco no início de 2019. O contrato foi assinado no dia 2 desse mês de dezembro, com vigência de 1.095 dias e prorrogáveis por mais 730, ou seja, quase 5 anos. Para o economista Cláudio da Costa Oliveira, que nós conversamos para fazer a matéria que está disponível lá no site, o aposentado da Petrobras, e economista Cláudio, ele disse o seguinte: trata-se de mais uma maracutaia, Moara.
É muito, mais do que tudo, é muito triste ver isso. A gente percebe, cada vez mais percebe que a privatização não tem um fundo, não tem uma motivação objetiva, não precisa ter uma motivação de, não está dando lucro, está dando prejuízo. Não é o caso da Petrobras, não é o caso da BR Distribuidora, não é o caso do sistema Petrobras. A privatização acontece simplesmente porque o governo, e esse governo fala claramente isso, né? É liberal e acha que isso tem que estar na mão da empresa privada, independente se dá lucro, se é bom para o país, se tem a ver com soberania nacional, e a ABR é mais uma prova disso, né? É algo que a gente precisa, é um trabalho que a gente precisa, tanto é que a gente está contratando. BR tinha um lucro aí de mais ou menos 3 bilhões, foi vendida por um pouco menos de 9 bi, ou seja, 3 anos aí de lucro dessa empresa, foi vendida em 3 anos, né? Se recupera esse valor pelo qual foi vendido. Agora, assina um contrato para usar a BR Distribuidora, então é um absurdo, é mais uma prova de que não tem argumentos plausíveis, nem concretos, nem financeiros para essa privatização. É pura e simplesmente porque esse governo acha que tem que estar nas mãos da empresa privada. E eu falei de números aqui da BR em si, né, que foi vendida por pouco menos de 9, que o lucro anual, né, era de 3 bi, então em 3 anos se paga essa venda, mas além disso, né, a gente não pode olhar a BR, nenhuma empresa do sistema Petrobras de forma isolada. Na verdade, é um sistema que se complementa e se fortalece justamente por ser um sistema. A gente fala que a Petrobras é uma empresa que vai, né, do poço ao posto, justamente por ter esse sistema integrado e que se equilibra, inclusive quando, né, o petróleo está mais caro no mercado internacional, aí equilibra na refinaria. Também não adianta a gente conseguir um combustível, né, mais barato para a população na produção, na exploração, chega na hora da distribuição, que é o caso da BR, está com uma empresa privada, e se quer ganhar um lucro maior com isso, então, para chegar no consumidor final, vai acabar encarecendo da mesma forma. Então, por isso a nossa defesa do sindicato, da federação, de que tem que ser um sistema. E aí a gente perdeu um braço muito importante, que foi a BR Distribuidora, e agora, quase que ironicamente, sai a notícia de que a gente está contratando, aí fazendo um contrato com a BR privatizada, né? Nem sei como intitular isso. Na terça-feira, dia 15, o sindicato começou a convocar as assembleias para a decisão sobre a participação dos lucros e resultados, a PLR, na Petrobras. O calendário para as presenciais começou na sexta, dia 18, e vai até o dia 21, segunda. As assembleias virtuais vão acontecer na terça, dia 22. O indicativo é aceitar a proposta da empresa, né, Moara? Infelizmente a gente não está vendo muitas condições para fazer mobilizações necessárias, porque assim, é um governo que faz ataques muito duros e muito pesados, e isso demanda, né, para fazer um confronto aí, demanda também uma mobilização muito grande, e com um prazo tão apertado, perto das festas aí de final de ano, a gente não está vendo essa disposição, infelizmente, na categoria. Então, assim, é uma proposta terrível, é uma proposta que a gente sabe que está aí no contexto da privatização, mas a gente não está vendo condições de conseguir fazer frente a essa proposta nesse momento. Não que a gente, né, não vá continuar lutando, tem os próximos anos, mas nesse momento, esse, infelizmente, está sendo o nosso indicativo. Quero reforçar, sim, que a Petrobras, nessa lógica, a Petrobras está sendo privatizada em partes, até porque ela é complexa, ela é grande, ela é cara, e a tentativa desse governo e da atual gestão da Petrobras, né, que foi colocada por esse governo aí, Bolsonaro, de fazer essa venda, né, e privatizando, mas concomitantemente a essas vendas, como a gente acabou de falar da BR, por exemplo, tem um processo de privatização e de lógica privada por dentro da própria empresa, né, ainda mista, ainda com parte estatal. Essa situação da PLR é um expoente disso, né? Então, está seguindo um modelo que é muito das empresas privadas, que é uma remuneração mínima. Tanto é que o nosso salário, né, foi congelado esse ano, a gente tem tido pouco aumento, até reposição da inflação, está difícil negociar no acordo coletivo, porque é muito a lógica do setor privado, apesar que no setor privado se dá minimamente aí a reposição da inflação, mas é manter um salário baixo e ser complementado por prêmios de performance, vamos assim dizer, né, que é o PPP que está instaurado na empresa.
E é isso que está vinculado à meta, em que os gerentes, os gestores recebem muito mais, né, uma disparidade muito grande com quem está lá produzindo, botando a mão na massa, arriscando a vida, para os gestores da empresa. Então, por exemplo, nessa proposta de PLR, o trabalhador pode ganhar até no máximo 2 remunerações suas, já o presidente pode ganhar 13 remunerações, e o presidente que já ganha milhares e milhares de reais, né, e ainda pode ter isso multiplicado por 13 remunerações. Então, é uma lógica que porque às vezes se fala das empresas públicas, estatais, né, como se fosse tirar dos trabalhadores dessas empresas, que recebem, né, de forma um pouco mais justa. Às vezes se faz um discurso como se privatizar fosse tirar desses trabalhadores para distribuir para a sociedade, para a população, e não é isso mesmo. Às vezes as pessoas ficam com essa sensação quase subjetiva que é isso, não é isso. PPP mostra isso, né? Na verdade, tira do trabalhador, que é quem produz, quem arrisca a vida, para dar para quem já recebe mais dentro da empresa, né? Para os gestores, para o presidente. Então, enfim, reforçar que essa perda que a categoria petroleira tem tido não é em prol da sociedade de forma nenhuma. É para favorecer, né, os gestores, para favorecer quem já ganha mais. E o PPP está nesse bojo e nessa lógica de empresa privada, né? Um salário mínimo e o resto tudo por bônus, por produtividade, sendo que parte dessa produtividade tem a ver com as metas de privatização. Então, os gerentes hoje, eles são bem avaliados quanto mais eles conseguem vender a empresa. Então, é um projeto aí articulado de privatização e não dá para discutir PLR, PPP, descontextualizando desse bojo aí da questão da privatização, da precarização e tudo mais. E que, de forma nenhuma, isso se reverte para a população, muito pelo contrário, né? Empresa privatizada só favorece aí os grandes empresários e quem já tem bastante dinheiro, e enquanto não privatiza tudo, tem favorecido também os gerentes da Petrobras e os diretores e o presidente, que pode receber até 13 remunerações a mais aí nesse processo. No dia 15, informamos que o projeto chamado de BR do Mar chegou ao Senado e as mudanças, caso aprovadas, podem atingir a Transpetro. A Câmara dos Deputados aprovou esse projeto de lei 4.199 desse ano, que cria um conjunto de propostas de incentivo à navegação de cabotagem em sessões bastante tumultuadas na Câmara. Roberto Santos, alguns deputados chegaram a dizer que, abre aspas, está sendo formada a maior quadrilha de cabotagem da história do país, com promessas de que irão ao Ministério Público contra o texto. E também afirmaram que esse PL vai significar a formação de um cartel do setor, onde os deputados chegou a dizer o seguinte, abre aspas, um monopólio internacional que pode acabar com a cabotagem e o frete nacional, fecha aspas. Isso também tem a ver com a venda das refinarias, né? Porque eles querem transformar a Transpetro numa prestadora de serviços para facilitar essa concorrência por meio de aluguel de embarcações estrangeiras, né, Roberto? Rosa, é complicado, assim. Esse é um assunto que a gente repercutiu, né, essa semana no site, mas eu particularmente não estava nem sabendo. Fiquei sabendo por agora, então estou me inteirando. Até abri uma matéria aqui do site Gazeta do Povo, né, que é um site reacionário lá do Paraná, e o título da matéria é assim, ó, BR do Mar vai reduzir custo Brasil em até 3 bilhões. E aí, o que é isso, né? O que é custo Brasil, né? O que eles chamam de custo Brasil, né? É justamente assim, o salário da gente, salário do trabalhador. Basicamente isso. Tem impostos também, é claro, mas ainda mais nesse setor de cabotagem, de navegação, sabe? Eu tenho contato com muito pessoal de navio, né, quando estava lá no terminal, e assim você vê claramente que o brasileiro, o trabalhador brasileiro, o trabalhador estrangeiro, é uma diferença brutal, porque assim, mal ou bem, mesmo com a reforma trabalhista, o trabalhador brasileiro ainda tem a CLT, né? CLT reformada, mas ainda tem os direitos que se protegem. Eu lembro dos russos lá, os russos que trabalharam no navio, assim, perplexos, não entendiam como os brasileiros tinham 30 dias de férias, eles achavam aquilo ali um absurdo, entendeu? O cara ter férias, imagina, o trabalhador ter férias.
E nesse mercado aí de embarcação, por exemplo, tem muito filipino, né, embarcado, e aí se explica justamente pela legislação trabalhista, né, lá das Filipinas, que é muito fraca, o salário dos filipinos é muito baixo, só que é engraçado, né? Como assim, a questão de comparação. O salário dos filipinos é baixo, mas como eles recebem em dólar, o dólar, se eu não me engano, estava dando 50 vezes a moeda lá das Filipinas. Então, eles adoram. E assim, os caras ficam 6, 7 meses no navio. É um absurdo. E assim, esse projeto, ele abre a questão da cabotagem, né? Eu não tenho detalhes aqui do projeto, mas ele abre a cabotagem para as empresas estrangeiras, né, atuarem. E justamente essas empresas que não precisam respeitar a CLT, né? Então, aí explica a questão do custo Brasil, né? É o trabalhador que vai ficar 6, 7 meses no navio ganhando um salário de fome. E além de salário, né? Acho que legislação trabalhista não é só salário, né? Salário, claro, é muito importante, mas tem as próprias condições de trabalho deles, assim, questão de EPI, questão, por exemplo, do benzeno, né? Proteção ao benzeno, assim, operando com um navio de nafta, gasolina, que são produtos que têm muito benzeno. Você vê que os filipinos, eles vêm a gente de máscara, é igual quando a gente usa máscara agora, né? Que a gente sai na rua de máscara, e ninguém mais está usando máscara, né? Por causa da Covid, né? Mas eu ainda uso. E aí, quando eu ponho máscara para trabalhar com esses produtos, eles me olham igualzinho, porque eles falam, ué, por que máscara? E aí faz sentido, porque ninguém explica para eles o que é aquilo ali, né? Então, assim, é precarização do trabalho. E é engraçado, né? Como esses caras têm umas ideias brilhantes, né? Esses deputados, né? Tanta coisa para eles verem, e eles querem mexer justamente nisso. Não são eles, né? A gente sabe isso. Isso é lobby dessas empresas estrangeiras, né? Mas, assim, é muito complicado, ainda mais no cenário de pandemia aí, que a Moara até comentou, né? Sobre na questão da PLR. A nossa força de mobilização está muito afetada, a gente está muito fraco. Acho que a gente vai acabar fazendo uma pequena retrospectiva no final do ano, né, no final do programa. A gente vai falar um pouco isso assim, foi um ano bem pesado, né, bem complicado, justamente por isso, né, pela falta pela não capacidade baixa, né, de mobilização que a gente está tendo. E assim, é muito triste, né? Porque a gente está com capacidade baixa de mobilizar e os caras vêm com uns projetos desse aí que necessitariam, né, de uma mobilização popular forte para serem barrados, né? No dia 16, denunciamos que a Pré-Sal Petróleo S.A., PPSA, que administra 17 contratos de partilha de produção, divulgou em boletim que, em outubro passado, houve aumento de 74% no volume do excedente em óleo da União. Mas, enquanto a PPSA representa os interesses da União nos contratos, a hierarquia bolsonarista quer mudar as regras de exploração e produção. Roberto Castelo Branco, por exemplo, já defendeu a extinção do regime de partilha em várias videoconferências esse ano e durante esses meses de isolamento social, principalmente, né? Como, por exemplo, na Rio Óleo e Gás, onde o maior evento do setor da América Latina, que aconteceu esse mês, ele fez novamente essa defesa. Bogado, além de querer mudar as regras de exploração e produção, a Petrobras, né, essa gestão da Petrobras, também vem privatizando os campos de extração, né, de petróleo. O que a gente tem visto durante esse ano, essa administração Bolsonaro, é a saída da Petrobras de vários estados brasileiros, onde ela sempre representou uma identidade brasileira, trabalhando com responsabilidade social, explorando o petróleo, dando emprego nessas regiões. E agora, com essa retirada dos estados, a gente está vendo uma imagem da Petrobras sendo bastante prejudicada com relação a essa identidade nacional. Agora, recentemente, também, os campos do pós-sal estão sendo vendidos rapidamente, como se fosse exatamente compondo aquele ditado do governo Bolsonaro de passar a boiada. Estão vendendo rapidamente os campos que formam um verdadeiro conhecimento da empresa. Esse conhecimento do pós-sal, dos reservatórios do pós-sal, foi um conhecimento adquirido durante décadas
com a participação das universidades brasileiras, com doutorandos fora do Brasil, mestrandos aqui nas universidades brasileiras, todo um esforço de décadas sendo praticamente passado de mão beijada para as companhias estrangeiras. O que nós estamos vendo é essa desmobilização, a venda agora nessa semana veio a notícia da venda do complexo de Marlim, que já estava sendo estudado num grande planejamento de ser explotado ainda pela empresa, agregando os campos no seu redor. E agora, de repente, vem a notícia da venda de 50% da participação. É um conhecimento garantido dos nossos técnicos. É um conhecimento que a gente vai passar de graça praticamente para as empresas estrangeiras, sem necessidade. Quer dizer, essa desmobilização vai estar acontecendo e só vai realmente parar depois que esse governo foi estancado, porque essa medida está sendo muito prejudicial para a imagem da Petrobras junto à população. No dia 17, quinta-feira, divulgamos os resultados da participação da Federação Nacional dos Petroleiros no grupo de trabalho, no GT, que acompanha o teletrabalho na Petrobras. Foi a segunda reunião do GT. A FNP defende que a empresa deve custear as despesas necessárias para a realização do trabalho e apresentou dados de pesquisa feita em parceria com o Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais, o IDEPS. Está lá disponível nessa matéria esse estudo que o IDEPS fez. Moara, são basicamente discussões sobre saúde, segurança, carga horária e a redução dos postos de trabalho com o teletrabalho, que agora vai até pelo menos março de 2021 na Petrobras, né? Isso. Realmente o teletrabalho foi estendido aí até o dia 31 de março, né? Uma medida importante, porque a gente está vendo aí a retomada com bastante vigor aí da pandemia, e a gente sabe que a forma mais segura aí de combater e prevenir é o isolamento, então é muito importante essa medida. Essa medida foi também cobrada aí na primeira reunião da FNP no GT, né, de teletrabalho, junto à empresa, onde ela ainda não tinha decidido isso, a gente reforçou essa importância. A outra questão é a nossa briga aí já de alguns meses, né, já desde o início lá do teletrabalho, com a questão dos gastos. Então, com o teletrabalho aumenta-se os gastos em casa, né? Seja com energia elétrica, agora com esse calor, então, enfim, com equipamento, com mesa, enfim, coisas aí para ter condições de trabalho. E a Petrobras não quer se responsabilizar por nada disso, simplesmente repassou os seus custos aí para os trabalhadores, reduziu milhares de postos de trabalho, está entregando prédios, enfim, uma economia grande, né? E querendo repassar, deixar só o trabalhador com essa responsabilidade desse gasto com o teletrabalho. A gente conseguiu, através de uma ação judicial, o custeio de R$1.000, né? Mas a gente sabe que isso é muito pouco, porque é uma parcela única e os gastos com teletrabalho são mensais. Então, a gente continua aí, né, brigando com a empresa, insistindo, seja na reunião, nas reuniões desse GT, mas também judicialmente, até porque nas reuniões a empresa já falou que isso é inegociável, que eles não vão marcar com absolutamente nada. Né, tirando esses R$1.000, e justamente no momento de congelamento salarial, um momento de aumento aí do valor da AMS, um momento não, né? Os aposentados já vivem há algum tempo aí com aposentados e que estão na ativa, né? Com a questão aí do equacionamento da Petros, e ao mesmo tempo mais o gasto agora com teletrabalho. Então a gente acha isso um absurdo e continuamos brigando com a empresa em relação a isso. Tem outra questão que a gente tem solicitado, tem insistido nas reuniões, da importância de uma mesa única, porque está tendo essa discussão sobre teletrabalho só em relação à Petrobras, não está se discutindo isso em relação às subsidiárias. Então, essa é outra pauta nossa aí nessas reuniões. Questão de SMS, que desde a primeira reunião lá em novembro, se eu não me engano, foi 12 de novembro, agora teve uma segunda reunião. A gente pauta questões ergonômicas, questões de acidentes de trabalho, né, no ambiente doméstico, como é que vai ser isso. A gente tem pautado isso, eles se comprometeram a trazer alguém de SMS nessa reunião que aconteceu essa semana, não trouxeram, falaram, de tarde vai ter uma reunião aí de SMS, vocês pautem lá.
Então, a gente vê um descaso com a questão de SMS, uma questão que para a gente é tão... né, é saúde do trabalhador, a gente precisa disso para viver, precisa disso para a nossa família e precisa disso para trabalhar. Então, é uma questão que é inegociável, né? Uma questão premente, é uma condição para você fazer qualquer coisa da vida, e a gente percebe o nível de descaso aí com a discussão de SMS no teletrabalho. Outra questão importante que a gente tem falado é de capacitação dos gestores, da importância de que isso seja obrigatório. A Petrobras realiza diversos cursos obrigatórios para gestores, mas na parte do teletrabalho eles dizem que não pode ser obrigatório. É claro que a gente sabe, né, que tem toda uma metodologia, que não ser obrigatório seria muito mais interessante, dá resultado. A gente sabe disso. Ao mesmo tempo, esses gestores precisam ter informações mínimas, informações básicas de como gerir a equipe à distância, porque o que a gente tem visto no âmbito do Sindipetro RJ, mas também aí dos outros sindicatos, é um aumento do assédio moral, de denúncias de assédio moral durante o teletrabalho. Os gestores inábeis, porque ou não conseguem controlar mais a distância, né, porque ali no presencial vê o que está fazendo, está produzindo, está enrolando, e aí à distância eles ficam meio ansiosos, angustiados e fazem isso de forma atropelada. Exposição de trabalhador em grupos de WhatsApp, trabalhos que a pessoa estava começando a pegar antes da pandemia e tiveram que está sendo cobrado uma excelência, né, nesse trabalho que a pessoa nem sabia fazer direito, que se torna, né, muitos estão se sentindo assediados. Então é muita coisa muito importante para o trabalhador e, querendo ou não, também para a produtividade, também para a empresa é importante, né? O trabalhador está bem, está com saúde mental. Então, outra pauta para a gente muito importante é treinamento obrigatório sobre gestão de pessoas no teletrabalho, e também tem sido uma batalha, porque a Petrobras diz que não vai fazer isso, obrigatório. E, por fim, a questão da carga horária, né? Eles fizeram um padrão em que diz muito genericamente que o trabalhador não pode exceder a carga de trabalho dele no teletrabalho. Só que, assim, colocando a responsabilidade sobre o trabalhador e de uma forma muito genérica, não diz como isso vai ser, como isso vai ser visto, né? Porque o que a gente vê é que, especialmente no teletrabalho, o trabalhador é avaliado pelo que entrega, pelas metas que realiza. Então, assim, se o cara sabe que no final das contas ele vai ser cobrado por, sei lá, 100 entregas, ele não vai, mesmo tendo ultrapassado o horário de trabalho dele, ele vai acabar trabalhando a mais para dar conta daquela meta, para dar conta daquela entrega, porque ele sabe que no final das contas ele vai ser avaliado por isso, né, pela meta, independente do tempo que ele usou para aquilo. Então, essa é outra briga gigante nossa, importante, porque a gente já sabe disso, e seja a pesquisa que a gente fez enquanto FNP, seja a pesquisa que a própria Petrobras realizou, e que ainda não mandou o resultado para a gente, aponta que as pessoas estão trabalhando bem mais durante o teletrabalho. 2 pesquisas, inclusive da Petrobras, aponta isso. Então, isso reforça que esse padrão, do jeito que está em relação à carga horária, ele não serve para nada. Então, essa é outra coisa, que é preciso se aprofundar e cruzar essas informações. Carga horária, metas e entregas, como calcular isso, discussão com o gestor sobre isso, e problemas com rede, problemas com conexão com redes da própria Petrobras. Não é que o trabalhador não está com a conexão lá, que ele está pagando, né? Lembrando que a Petrobras não está pagando, que não está com a conexão boa, não. Tem problemas na rede da própria Petrobras. Então, é preciso cruzar essas 3 dimensões aí para falar de carga horária de trabalho e para tratar com seriedade esse limite aí, para a pessoa não trabalhar tão mais no teletrabalho. Agora, a gente vê que ali não tem tido muito espaço, como todas as mesas de negociação com a empresa, né? Pouco espaço, pouca abertura e pouca mudança de postura da empresa em relação a isso. Só que a gente está na segunda reunião, né? Vamos ver aí no que vai dar e ver se vai precisar tomar outras medidas que não esse GTM em si, porque a gente percebe pouquíssimos avanços aí nesses espaços, tem percebido, né, nessa gestão. Na quinta-feira, dia 17, também divulgamos que a FNP está preparando proposta para apresentar à Petrobras na retomada de negociações sobre o banco de horas. Diante da recusa da empresa em negociar, a federação solicitou mediação ao Tribunal Superior do Trabalho. Nessa audiência virtual, com os sindicatos e a empresa concordou em analisar uma proposta de regramento para o banco de horas, que será apresentada pela FNP brevemente, né, Roberto? Rosa, a questão assim, do banco de horas pegou muito a questão das horas extras, né? Porque antigamente a gente fazia hora extra e já pagava, né, direto. E a partir,
se não me engano, do penúltimo acordo coletivo, né? Surgiu essa figura aí do banco de horas, que aí parte vai para o banco, e depois parte é paga, enfim. Foi uma derrota, né, do ACT. Foi uma derrota que, enfim, não vou ficar chorando aqui, minhas pitangas aqui do passado. Mas, enfim, é algo que ainda não está sendo implementado direito, né? Tá meio uma confusão. E aí um comentário também, né? Até um alerta também para a categoria. Está chegando muitos casos para a gente, de trabalhadores que falam assim, que são descontados, principalmente essa questão até do PDV, né? Que a pessoa sai, ou está para sair, enfim. E aí fala assim, você tem tantas horas negativas aqui lá de 2003. Você tem essas horas negativas aqui e aí a empresa quer cobrar essas horas, né? A gente está orientando os trabalhadores que a empresa não pode cobrar essas horas. O banco de horas ele tem que ser fechado anualmente. Se a pessoa tem débito durante, por exemplo, eu tenho débito de 8 horas durante o ano de 2020. Então, no final do ano, a empresa tem que me descontar as 8 horas. Se passou 2021, ela não me descontou, um abraço. Não pode mais descontar. Ao contrário das horas extras que ficam, né? A hora extra que fica acumulada ali, o tratamento é diferente. Pode ser feito o pagamento depois. Então, vem muita gente com esse tipo de dúvida, esse tipo de questionamento para o sindicato. É bom a gente dar uma reforçada aqui, né? Se a empresa quiser cobrar hora... Às vezes a pessoa nem sabia que estava devendo. Tem muitos casos disso, né? Questão de... Eu sou transpetro, então eu não conheço muito esse negócio de stiff, né? Eu acho bem complicado esses troços aí de stiff. Quando eu vejo o pessoal falando, não entendo nada. E aí tem as coisas confusas, principalmente quando o pessoal embarca, desembarca, não sei o que, gera hora positiva, negativa, coisa e tal, enfim. E no final a empresa quer cobrar. Então, fiquem espertos aí, porque se tiver algum tipo de cobrança nesse sentido, procure a gente, que o sindicato vai dar a melhor orientação para o caso. Sim, tem inclusive uma solicitação do jurídico, né, para que quem estiver sofrendo, né, uma perseguição ou assédio com relação a essa questão do banco de horas, para entrar em contato com o jurídico. A gente vai deixar aqui o e-mail, é jurídico@sindipetro.org.br. Na sexta-feira, dia 18, publicamos esclarecimentos sobre as eleições para a nova direção do Sindipetro RJ, do triênio 2020 e 2023. O processo de votação está suspenso por conta de um mandado de segurança obtido junto à Justiça do Trabalho pela Chapa 3. Um mandado de segurança foi proferido pela Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro da Primeira Região e suspendeu na quinta-feira, então, dia 17, o processo de votação virtual para as eleições para essa nova direção e também para o Conselho Fiscal. Moara. Sim, infelizmente, né, teve esse pedido aí que foi acatado pela Justiça. Um dos principais questionamentos é a modalidade, né, e está pedindo a anulação do processo, mas porque um dos argumentos é que isso tem prejudicado a participação dos aposentados. Só que o que a gente viu e que a gente tem um processo aí público, né, na verdade, tem um pedido de reconsideração dessa liminar que está sendo feito pela Comissão Eleitoral, em que lá demonstra com números o quanto a participação aumentou nesse pleito agora, né, da forma como está sendo conduzido. Aumentou, inclusive, a participação dos aposentados. Então, é uma pena, né? Eles entraram aí com esse pedido que foi acatado e a Comissão Eleitoral está fazendo um pedido de reconsideração dessa liminar para ver se consegue dar prosseguimento aí ao pleito, inclusive justificando que sim, que a participação e a democracia têm sido garantidas, demonstrada, uma das formas é demonstrada por esses números, né, que aumentaram desde da última eleição, e também por a gente estar num momento de pandemia bastante crítico, né, que expõe especialmente, inclusive, o grupo dos aposentados. Então, é isso, está sendo feito esse pedido de reconsideração, vamos aí ver no que vai dar, mas torcendo para que a categoria possa escolher aí, a próxima gestão do sindicato. Vamos agora à agenda da semana. As assembleias de PLR presenciais, a gente vai repetir aqui que a gente já falou no programa de hoje, né? Elas vão acontecer até o dia 21, segunda-feira.
As assembleias virtuais vão acontecer na terça, dia 22. Aí é importante que vocês consultem os horários dessas assembleias no dia 22 no site do sindicato. Terça-feira, também, dia 22, às 8h30 da manhã, acontece a reunião de CIPA no TABG. E também na terça, dia 22, de tarde, a partir de 1h, a campanha Solidariedade Petroleira vai estar fazendo a distribuição subsidiada de gás no Engenho do Mato. Moara, você participa do GT desde o início, né? Foi, inclusive, fundadora lá, junto com o Bogado, inclusive, né? Desse GT. Queria que você falasse, né, como é que está o GT hoje, e, assim, um balancinho rápido de como é que foi essa experiência de solidariedade petroleira durante essa pandemia. A gente começou com essa campanha aí, a pandemia foi meio que decretada, né, no Brasil em março, e aí desde abril a gente está com essa campanha mobilizando recursos do sindicato, e para a gente é muito dinheiro, né, a gente passou por uma crise financeira aí grande, então já foi investido mais de R$400 mil nessa campanha do próprio sindicato, algumas doações da categoria também, né, em torno de R$50 mil. Nesse tempo todo, né, a gente acha importante que a categoria participe mais, até para a gente poder ampliar essa campanha. A gente apoia entre favelas, organizações, enfim, a associação de catador de material reciclável, aldeia indígena, quilombola. A gente tem uma lista aí com mais de 60 grupos, entidades, favelas, né, que a gente está apoiando, então é um trabalho grande, um trabalho importante, e que precisa de dinheiro, não tem muito jeito. Mas, assim, o sindicato, acho que desde há muito tempo, desde que nem estava na universidade ainda, lembro do Sindipetro do Rio como uma referência, assim, de apoio, de solidariedade de classe, né, de apoio a outros movimentos, de apoio a pessoas que estavam precisando. Então, acho que tem uma tradição, inclusive, do sindicato, né, nessa solidariedade de classe. A gente precisou reduzir muito isso por conta da crise que a gente pegou o sindicato quando a gente entrou, em 2017, mas agora com a pandemia a gente conseguiu, né, reorganizar as finanças do sindicato, e com a pandemia a gente aí retomou com força essa solidariedade de classe, que para a gente é um princípio, né, que para a gente é muito importante, e aí nesse momento específico aqui da pandemia está fazendo todo esse investimento, toda essa campanha que é feita, articulada com a nossa campanha, né? Com a comunicação também do que a gente defende para a Petrobras, que tem tudo a ver com o povo brasileiro, tem tudo a ver com pandemia também, né? Que a gente acha que a Petrobras poderia estar ajudando muito mais o nosso país aí durante a pandemia. Então, todas as nossas campanhas, distribuição de cesta básica, campanha de gás subsidiado, que é essa que vai ser terça-feira, né? É sempre com adesivo, falando um pouco da nossa campanha, conversando com a população, com distanciamento e com máscara, claro, mas conversando sobre a importância, quanto poderia ser o gás. Essa é uma das coisas, né? A gente quer mostrar nessas campanhas de gás subsidiado, quer mostrar na prática quanto que o gás poderia chegar para a população, né? Um preço muito mais barato, se de fato essa gestão do país, da Petrobras, estivesse interessada em usar a Petrobras a serviço do povo, e o quanto a gente defende isso. Então, a gente tem máscaras também, né, protetivas aí do corona, também com a nossa logo, Privatizar Faz Mal ao Brasil, Petrobras 100% estatal e para o povo. Então, a gente o tempo todo está articulando essa campanha com a comunicação da nossa, que tem tudo a ver, e a campanha do gás acho que é que mais, porque gás tem a ver com o que a Petrobras faz, né? Então, o que demonstra mais claramente, mais materialmente, assim, né, o que a gente está dizendo, o que a gente defende para a população, para o povo, para a Petrobras. Então, é uma campanha muito, muito bonita, muito importante, reforça a nossa solidariedade de classe e também esse diálogo com as camadas mais pobres sobre a questão da Petrobras, o quanto isso é importante para cada um de nós, para todos os brasileiros. E aí, gente, se alguém tiver interesse em participar dessa campanha, né, dessas ações, tem o e-mail que é solidariedade@sindipetro.org.br. Caso alguém tenha interesse em participar nessa, que é no Engenho do Mato, que é em Itaipu, ou em outras, se quiser se colocar para participar, manda um e-mail para a gente, que a gente diz como vai fazer, como chega lá, e a gente se organiza para quem tiver interesse em participar, vivenciar um pouco aí essa experiência. Sim, muito legal, e também a gente vai deixar aqui no texto descritivo do link como é que você pode fazer para fazer a sua doação para a campanha. E agora a gente já está aqui no finzinho do programa, eu queria pedir para o diretor Ricardo Bogado, né, porque ele trouxe um balanço bastante importante de todas as ações, né, uma síntese de todas as ações feitas no setor de saúde. Bogado, por favor.
Então, lembrando que esse ano, essa gestão de 2017-2020, é a primeira gestão que a gente está contando com a participação das plataformas de Búzios. Então, nós estamos com toda uma experiência nova sendo implementada no Sindipetro junto às cipistas. Nós temos participado ativamente das comissões de investigação das plataformas, da P74, 75, 76, 77, e também criamos um ZAP, que é o Fórum das CIPAs, onde nós temos contato com todos os cipistas eleitos, tanto das plataformas quanto das unidades administrativas. Esse ano nós tivemos essa dificuldade tremenda dentro das CIPAs administrativas de ter contato com a estrutura organizacional de resposta e a estrutura técnica de resposta, de forma que eles viessem e trouxessem os dados relativos ao Covid. Isso foi uma batalha muito grande, ou melhor, está sendo uma batalha, mas que não encontrou resposta na empresa. E todo mundo sabe que é importante para uma CIPA ter, que é um órgão institucional, é um órgão declarado por legal, precisando ter esse contato com a empresa de forma bastante abrangente e de forma efetiva. E isso não foi efetivado esse ano. Nós também temos que declarar essas ações que nós fizemos de questionamento com relação à testagem dos embarcados, a questão do transporte dos embarcados também para o seu local de trabalho. Foi uma demanda e uma questão bastante trabalhada esse ano junto ao núcleo de saúde. Nós também temos que identificar como sendo de grande importância a continuidade do curso de formação em saúde do trabalhador, que tem sido uma parceria com o pessoal da Fiocruz, o SEST, que é o Centro de Estudos de Ecologia Humana da Fiocruz. E essa parceria tem possibilitado trazer para as nossas reuniões de CIPAs e para as CIPATs e também para as demandas jurídicas do sindicato, pessoas que trabalham, profissionais que trabalham nessa questão do saúde do trabalhador e trazem seu conhecimento para agregar as nossas lutas junto à categoria petroleira. Esse ano nós tivemos a CIPAT 2020, com a participação de vários desses profissionais, tanto do SEST quanto do INE, que são instituições dentro da Fiocruz, como o Nilo Fernandes, a Luciana Gomes, o Renato Bonfatti. Essas pessoas têm trazido uma grande contribuição para as nossas discussões, para os nossos debates e para os nossos grupos de instituições apoiadoras do Sindipetro, das instituições apoiadoras do Sindipetro RJ. Nós criamos também um ZAP chamado Operação Ouro Negro, onde a gente agrega essas instituições, universidades, o pessoal do Sereste e outras instituições que queiram participar de apoio ao Sindipetro. Então, pessoal, nós temos essas atividades todas assim de forma bem resumida, para que a gente saiba que o núcleo de saúde do Sindipetro está ao lado do trabalhador. Nós temos um e-mail também de contato, que é o sms@sindipetro.org.br, onde você pode entrar em contato fazendo denúncias, contribuições, participando do processo das CIPAs, já que as CIPAs são reuniões abertas a toda a categoria, e trazendo suas contribuições que acharem necessárias. É isso aí que é o nosso resumo aí do ano sobre o Núcleo 4 de Saúde. Tá ótimo, Bogado. Queria, então, aproveitar e pedir para você se despedir dos ouvintes. Pessoal, vamos continuar na luta. Esse 2020 está terminando com essas dificuldades todas relacionadas tanto à questão da pandemia quanto à questão do teletrabalho, mas nós estamos sempre presentes aí para a população, para a categoria petroleira. Participem através dos apps, através do Teams, nós estamos presentes também, e tragam suas contribuições e suas demandas, que nós estamos nessa grande batalha de levar em frente a luta da categoria petroleira. Um bom final de ano para todos, um bom Natal e um 2021 com grandes vitórias para todos nós. Sim, Bogado. Por favor, Moara, sua despedida aqui do público.
Tchau, gente. É sempre um prazer participar aqui com vocês. É o último programa, né? Quero parabenizar aí quem organiza esse programa. Eu acho bem interessante. E é isso, desejar um final de ano bom, né? Na medida possível, o melhor possível, né? Para todo mundo. E um 2021 aí com mais saúde, com vacina, com muito vigor aí para a luta, que a gente sabe que também vai ser um ano muito difícil, né? Mais solidariedade de classe, enfim, entre nós. Então, um ano 2021 melhor para todo mundo aí, para todos nós. Tá ótimo. Roberto Santos. Bom, Rosa, primeiro agradecer aí o pessoal que está ouvindo o programa, né? Sempre fazer aquele pedido, né, para compartilhar o programa com todo mundo. Dá o feedback aí para a gente também do programa, o que achou, se está bom, se está ruim, o que a gente pode fazer para melhorar. Lembrando que esse programa é do sindicato e o sindicato é dos trabalhadores. Então, esse programa é de todos nós. Então, convido todos aí a contribuir, né, com o programa. É a forma de comunicação, uma das formas de comunicação, né, que a gente achou durante essa pandemia, né? A Moara até falou, né? A única medida segura de fato contra o coronavírus é o isolamento social, né? É a única comprovadamente segura, não tem outra. Todas as outras você está exposto a um risco, queira ou não, está exposto. Então, foi a maneira da gente se encontrar, o meio virtual foi a maneira da gente fazer assembleia, vai ter assembleia agora de PLR, essas últimas aí. Então, assim, é chato às vezes a assembleia virtual, é complicado, é cansativo, tá todo mundo cansado esse ano foi muito cansativo, foi um ano de muitas derrotas na minha avaliação, foi um ano muito ruim, mas assim, eu tenho esperança, entendeu? Que 2021 vai vir a vacina aí, já estão chegando, teve gente que no mundo, né, falo em nível mundial, teve gente que já tomou a vacina, então a gente espera aí que os próximos meses realmente seja de vitória, né, em relação à pandemia, e assim a gente possa, né, retomar a vida à normalidade, se é que a gente vai voltar aquele patamar de vida que a gente tinha antes. Era bom até que a gente não voltasse, que a gente fizesse uma revolução, alguma coisa assim. Mas a partir dessa vitória aí em relação à pandemia, o que a gente espera e que a gente do Sindicato RJ vai trabalhar é que a gente possa mobilizar a categoria de novo para justamente reverter muitas derrotas que a gente teve. Eu acho que é possível e ter um ano de 2021 mais vitorioso aí, tanto para a categoria petroleira quanto para a população em geral. A gente está vendo aí a SEDAI sendo vendida, né, no final aos 45 segundos, a gente nem falou disso no programa, né, mas a gente está vendo aí a SEDAI, foi preparado já, a Rede Globo vem preparando aí com várias matérias aí, descendo o cacete na SEDAI, a gente está vendo ela ser vendida e estamos meio de mãos atadas, né? Vamos ver se 2021 traga um sopro de esperança aí, que a gente possa ir para a luta e, enfim, recuperar das derrotas e conquistar vitórias também, por que não? É isso aí. Bom, eu agradeço a presença dos diretores hoje, né, Ricardo Bogado e Moara Zanetti, muito obrigada por terem participado, né, também agradeço a todos os outros diretores que passaram por aqui ao longo do ano, agradeço a parceria e a paciência do diretor Roberto Santos, aí, né, sempre empenhado em fazer esse programa aqui cada vez melhor para vocês, agradeço a audiência, espero por vocês no ano que vem, peço que compartilhem, a gente está lá no Sindipetro, www.sindipetro.org.br, na Rádio Petroleira, também estamos no Spotify, Rádio Petroleira, Sindipetro RJ, e a gente começou recentemente a postar lá, né, para vocês ouvirem no YouTube, mas é para vocês poderem também compartilhar e comentar. Espero por vocês, um abraço a todos e até o próximo. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetro RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe.